A graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Maravilha, esse louvor é maravilhoso, né? Já fomos barco à deriva, coração quebrado, mas Jesus consertou. E que conserto, né? Eu não sei no caso de vocês, mas no meu caso foi um grande conserto. Na verdade foi um conserto onde Ele nos quebra e Ele nos faz novamente. Esse é o nosso Deus. Convido vocês para orarmos e apresentarmos a palavra que Deus colocou no meu coração diante dEle, para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas nessa noite. Pai querido, santo, Tu és o Deus eterno, e o Senhor domina sobre tudo e sobre todos, Pai. O Senhor é o Deus que rege todo o globo terrestre, todo o universo, todas as nações. E sabemos que o Senhor tem um amor especial pelo Teu povo, Pai, aqueles que foram chamados através da palavra dada pelo Teu Espírito, Senhor, e o Senhor nos trouxe até Ti, Senhor, através do sangue de nosso Senhor Jesus. E nesse momento, Pai, nos colocamos diante de Ti, pedimos que o Senhor venha a abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que possamos receber a Tua palavra, Deus, e que cada palavra que sair da minha boca, Pai, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Como bem disse o João Batista, que eu diminua, Senhor, ao extremo, e que o Senhor cresça, Pai, e que o Senhor apareça, e tão somente o Senhor, Pai, tão somente o Teu Espírito, porque essa obra não é de homem, essa obra não é de ninguém, a não ser Tua, Senhor. Estamos com nossos corações desejosos de ouvir a Tua palavra, e de sairmos daqui impactados e transformados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Para isso, Senhor, estamos aqui para louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome e receber de Ti, Pai, orientação para a nossa vida, porque o nosso desejo é estarmos mais próximos de Ti, Senhor. É estarmos tão próximos de Ti, Senhor, que não podemos mais ver a nós mesmos, mas somente o brilho da Tua glória em nós. Essa é a nossa oração, Pai, com gratidão no nosso coração, em nome de Teu Filho amado Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor, e amém. Amém, glória a Deus, queridos. Deixa eu dar uma olhada aqui no relógio, porque como nós... voltou o relógio de lá, beleza. Aquele relógio me ajuda muito, quando eu tenho que olhar aqui no celular, ele me atrapalha um pouco. Que tempo, que dias difíceis estamos vivendo, né? Como sociedade eu estou falando, como nação. Mas não se preocupe, não vim aqui falar de política, não me ousaria usar desse tempo e deste púlpito para isso, não é para isso. Mas o que a gente tem percebido nesses dias, e isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, como a gente está vivendo muito essa questão do relativismo, né? Tudo é relativo. Tudo depende da minha interpretação de um determinado assunto, cada um tem a sua própria interpretação, cada um entende de um jeito, ou melhor, entende do jeito que é melhor para si mesmo, e as coisas estão muito relativas. Se as coisas não forem do meu jeito, então eu não aceito. Se não for do jeito que eu quero, então não é bom para mim. E aí nós nos confrontamos muitas vezes com a vontade de Deus, que não necessariamente é a minha vontade, mas que eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Mas muitas vezes o que está aí fora no mundo nos leva para um caminho que é o contrário deste. Não, mas será que está escrito verdadeiramente assim? É a mesma estratégia que Satanás usou para falar com Eva. Vocês lembram disso lá de Gênesis? Foi isso mesmo que Deus falou? Lançando o quê? Dúvidas no nosso coração. E se a gente não tiver muito alicerçado nessa palavra, a nossa tendência humana é começar a fazer muitas perguntas.
para tentar justificar alguma coisa ou justificar um procedimento meu, que a Bíblia é contra, mas que eu entendo que eu tenho que fazer porque é isso que eu quero fazer. E hoje em dia, na internet, você tem pregação para tudo. Tem muita coisa boa na internet. Eu sigo alguns pregadores que admiro muito, e gosto muito, e tenho aprendido muito com eles. Mas também tem muita coisa que é distorção da palavra de Deus, heresias que são pregadas como verdade. E isso tem pegado muitas pessoas. Hoje em dia, essa questão, o que é verdade, o que é mentira, perceba que o mundo está mudando aquilo que é verdade, aquilo que é um princípio bíblico, numa mentira e transformando a mentira numa verdade. Então tudo é relativo. Ninguém sabe, se você perguntar aí fora, e até às vezes dentro da própria igreja, alguns princípios que estão na palavra de Deus, as pessoas não conhecem, não sabem. Mas será que é assim mesmo? Não, mas é que eu ouvi fulano que falou não sei o quê. Então há uma avalanche de informação que nos bombardeando todos os dias, através de redes sociais, através da internet de uma forma geral, a ponto de nos estressar mentalmente. E se você ficar dando ouvido a tudo isso, daqui a pouco você não tem mais paz dentro de você, e você começa a duvidar até mesmo do que está na palavra de Deus, porque nós temos que considerar que o conhecimento da palavra entre os evangélicos é muito pouco, é muito baixo. Por que isso acontece? Desculpa o termo, queridos, mas é porque a maioria das pessoas, eu não estou generalizando, obviamente, mas uma boa parte das pessoas tem preguiça de ler a Bíblia. Aí não tem base, não tem fundamento sólido nisso. Diante de todo esse cenário, a pergunta é, de tudo isso, parece que a nossa esperança vai se esvaindo. E a pergunta é, onde nós temos depositado a nossa confiança? Os nossos jovens e até mesmo crianças têm sido bombardeados por influencers na internet, que são instrumentos de Satanás. E muitos pais não têm a mínima noção de quem seus filhos estão seguindo. Eu não ia entrar nesse assunto, mas eu vou dar uma pincelada nisso. Sei que muita gente não vai gostar disso. Eu peço perdão antecipadamente. Será que eu deveria pedir perdão por uma coisa que é uma verdade? Não, não peço perdão. Mas vou falar. Nós estamos vivendo na época do quê? Natal, né? Dezembro. Qual é a figura do Natal? Não, eu digo aí fora. Quantos crentes estão... Queridos, perceba uma coisa. A idolatria, ela começa pequeno e ela é muito sutil. Eu sei que muita gente vai dizer para mim, ou que talvez esteja nos assistindo na internet, não tem nada a ver, Omar, nada a ver isso aí que você está falando. Essa questão do Papai Noel não dá para engolir, porque isso, para mim, na minha visão, é idolatria. E por que eu digo que é idolatria? Porque não está na Bíblia. Se você me provar que aqui dentro está escrito Papai Noel, eu mudo o meu sermão. Em casa de muitos crentes tem Papai Noel. Ah, mas não tem nada a ver, só porque é um lúdico. Aproveita esse momento para pregar Jesus para os seus filhos e não pregar Papai Noel, porque você está sendo um instrumento nas mãos do inimigo para ensinar teu filho a idolatria. E começa pequeno mesmo. Ah, uma coisinha tão bonitinha, Papai Noelzinho e tal, mas é idolatria. Ou você tem consciência de que nessa data você está festejando o nascimento do nosso Salvador Jesus, ou então você está como todo o resto do mundo festejando qualquer coisa menos
Jesus. Ou nós temos a consciência de que somos servos do Deus Altíssimo e sabemos que o nosso Deus é um Deus de princípios e é um Deus zeloso. Deus não é um Deus que vai em qualquer onda moderna que existe por aí. Ele é Deus zeloso, está na palavra. E se você ler aqui a antiga aliança, você vai ver o quanto o nosso Deus é zeloso e o quanto Ele odeia qualquer tipo de idolatria. Então tome cuidado com isso. Não é só a questão do Papai Noel. Tem um mundo gospel, tem os artistas gospel. Tem gente que se descabela quando um artista gospel está cantando e precisa urgentemente tocar no cara, tirar uma foto para botar nas redes sociais. Eu não tenho outro nome para isso, me perdoem, mas é idolatria. É evangélica? É, mas é idolatria. Nós somos chamados para servir e adorar a um único Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso. O que passar disso é idolatria. Não podemos amar ninguém e nada além do nosso Deus, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com tudo que temos. Então me perdoe por essa palavra, mas repense essa questão do Papai Noel. Ore a Deus. Procure na palavra. Aproveite e lê a Bíblia nesses dias. E aí você toma a sua decisão. Não estou aqui dizendo para você se tem ou não que tirar o Papai Noel da sua casa. Na minha eu já tirei faz anos. Mas eu acho que nunca tive, eu nunca gostei muito do Papai Noel. Mas tinha outras coisinhas que eu acabei tirando também. Bom, me perdoem. Ore a Deus. Se você não concorda comigo, não tem problema. Eu te amo do mesmo jeito. Mas ora ao Senhor. E tome uma decisão. Entenda que seus filhos vão conhecer a Deus através da sua vida. Através de você. Se você ensinar ele a verdade, ele vai aprender a verdade. Pelo que você fala, mas muito mais pelo seu exemplo. Não adianta dizer para o seu filho que nós não podemos ser idólatras, mas você tem uma imagem de Papai Noel lá dentro. Ele não vai entender isso, não vai entrar na mente dele. Porque a criança aprende muito mais por aquilo que ela vê, que ela observa em mim e observa em você. Nós temos que ser exemplo também para as pessoas lá fora. Não se engane, se você é evangélico, se você é crente, as pessoas vão olhar para você. Seus familiares vão olhar para você. Sua família vai olhar para você. Eles vão querer ver em você qual é o teu comportamento nos momentos de dificuldade. Qual é o teu comportamento no momento de estresse. Qual é o teu comportamento em diferentes situações da vida. Eles vão estar olhando para você e esperando um comportamento de um homem de Deus. Vamos entrar na palavra. Lá em João 16, 33, parte B, diz o quê? Jesus falando: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. O parênteses a respeito da idolatria fechou, tá? Eu estou voltando aqui sobre o que nós estamos vivendo hoje em dia e que essas coisas têm minado a nossa confiança. E afinal de contas, onde está a nossa confiança? Jesus falou que no mundo nós teremos aflições. É o que nós estamos vivendo neste momento. Momento de ansiedade, de aflição na nossa nação. Mas o que o Senhor fala? Fiquem desesperados e se descabelem? Não, a palavra diz: tenham ânimo, bom ânimo em algumas versões, ou ânimo nas outras, animem-se. Para aí, mas diante da dificuldade eu tenho que estar animado? Tem. Por quê? Porque a nossa esperança não está naquilo que os nossos olhos estão vendo, a nossa esperança está no Senhor. Ele fala: eu venci o mundo. E não podemos esquecer, queridos, que a nossa cidadania não é brasileira. Nós temos uma dupla cidadania, mas a principal é cidadão do céu. Eu estava vendo uma mensagem do Amir Tsarfati, ele falando assim:
diante de tudo que está acontecendo aqui em Israel e o que está acontecendo no mundo. Estou resumindo muito o que ele falou. Ele falou assim: comece a lustrar, a limpar seu passaporte celestial. Porque o arrebatamento está muito próximo. E a gente tem visto isso. Todas as profecias, dizem assim os estudiosos, todas as profecias concernentes à volta ao arrebatamento, à volta do Messias nas nuvens, para nos arrebatar com Ele. Todas as profecias já foram cumpridas. E você está vendo o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Você está vendo todas as estratégias da nova ordem mundial, do governo mundial. Isso já está muito claro, isso já está muito aberto para todo mundo ver. Já tem até data para isso acontecer. Se você entrar no site da ONU, você vai ver isso. Tem tudo aberto, está tudo lá o que vai acontecer. E aí você confirma com que a Bíblia fala a respeito disso e você vai ver que os tempos estão próximos. E nós precisamos, como disse Amir Tsarfati, começar a lustrar o nosso passaporte. O que significa isso? Eu começar a fazer uma reflexão maior da minha vida, eu começar a buscar um relacionamento mais íntimo com o meu Deus, tirar um pouco meus olhos daquilo que está acontecendo nesse mundo e colocar mais os meus olhos na palavra de Deus e buscar a presença dEle e buscar ser íntimo dEle, porque como você quer passar a eternidade com alguém de quem você não conhece? Nós temos que ser íntimos do Senhor, nós temos que conhecê-lo, e vamos conhecê-lo através da palavra dEle. Então não dá para ficar mais na superficialidade, queridos, esse tempo já passou. Agora é o momento de você se aprofundar mais na palavra de Deus. Não adianta você só, não sou contra você pedir oração, mas tem gente que pede oração, e só pede oração, e só pede oração, e só pede oração, e eu tenho o maior prazer de orar por você, maior prazer. Mas eu peço a você, dobre seus joelhos, coloque seu rosto em terra e fala: Deus, me transforma. Agora eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para orar por outros. Eu quero ser um abençoador, Pai. Eu não quero ser só aquele que pega. É claro que todos nós precisamos de oração, eu não sou contra a oração, eu também peço oração. Mas eu estou falando daquelas pessoas que estão muito na dependência de alguém. É hora de você começar a ser dependente da palavra de Deus. Deus quer usar você como instrumento nas mãos dEle para abençoar outras vidas. Lá fora tem gente morrendo, indo para o inferno. Deus precisa de cada um de nós. Mas como Deus vai trabalhar aqui numa igreja que muitas vezes não entendeu ainda isso na plenitude e ainda está capengando. É hora de alimento sólido. Não é hora mais de leite, de mingau, essa fase já passou, queridos. É hora de alimento sólido, é hora de você começar a buscar a palavra de Deus, é hora de você começar a ler essa palavra, e começar a buscar o entendimento dela, e começar a buscar a face do Senhor, e começar a entender que Deus é o ser mais importante das nossas vidas. Nós não podemos viver sem Ele. E Ele quer viver em nós através do seu Espírito. É momento da gente fazer uma reflexão. Como eu estou servindo a Deus, se você já serve ao Senhor? Como eu estou, que tipo de adoração eu estou prestando ao Senhor? Que tipo de adoração eu estou prestando ao meu Deus? Porque eu não adoro a Deus só quando eu venho na igreja. Eu adoro a Deus o tempo todo. Quando eu estou na minha casa com a minha esposa, quando eu estou falando pelo celular com meu filho, quando eu estou lá fora, quando eu estou com um cliente, quando eu estou em qualquer outra situação, quando eu estou no supermercado, esteja eu onde estiver, a minha vida é uma adoração ao Senhor. Esteja eu no trânsito, às vezes a gente é desafiado por essas questões, né? Ontem ou anteontem, um cara passou por mim numa velocidade assim, muito forte, né? E não havia aqui. E aquilo me deixou irritado. Falei, gente, mas esse cara está pensando que ele é o quê? A vontade qual é? Vou passar ele também, né? Deu vontade, deu. Mas aí eu pensei, o que isso vai adiantar? E outra coisa, e como é que fica a minha adoração ao Senhor? Será que eu estou adorando a Deus, me comportando dessa forma?
Eu não sei se o cara é imprudente, se de repente ele estava numa emergência, não sei. Mas eu não sou responsável pela vida dele, mas sou responsável pela minha. E eu senti como se os olhos de Deus estivessem assim, olhando para mim, porque estão olhando para mim e para você o tempo todo. E aí, graças a Deus, eu respirei fundo, aquilo passou rapidinho, e eu falei: Senhor, me perdoe, vamos pelo meu caminho, deixa o rapaz ir pelo caminho dele, que o Senhor abençoe ele, que ele venha ter um encontro real, verdadeiro contigo, se ele ainda não te conhece, porque de repente ele está precisando, muito como todos nós precisamos. Em Salmos 33, 20 e 22, diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é nosso auxílio, nossa proteção, nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Olha que lindo que o salmista fala aqui. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. A nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança não está em homens. Nossa esperança não está no regime. Nossa esperança não está em nada. Não está nos meus bens, nos seus bens, não está na nossa conta, não está no gerente do banco, não está nos clientes que nós temos, no emprego que você tem. Nossa esperança está no Senhor. É nele que nós esperamos. O quão cuidadoso você tem estado com aquilo que você permite entrar na sua mente. Lembra que eu falei no começo dessa mensagem que somos bombardeados todos os dias, não todos os dias, a cada instante por mensagens, vídeos e coisas e tais pelas redes sociais? Mas é nossa responsabilidade guardar a nossa mente. Por quê? Porque eu posso escolher aquilo que eu assisto ou não. Eu posso escolher se eu vou ficar 2 horas na frente do meu celular ou na frente de um computador, vendo qualquer outra coisa, qualquer bobagem, ou se eu vou usar essas 2 horas de uma maneira mais produtiva. Conversando com a minha família, lendo a Bíblia, lendo um bom livro, ou assistindo uma boa mensagem, enfim. Deus nos deu esse poder de escolha. Você gerencia seu tempo, eu gerencio o meu tempo. Mas muitas vezes, isso não é uma palavra de acusação, porque eu estou pregando para mim também. Muitas vezes eu já me peguei gastando meu tempo com futilidades. Vídeos engraçados para me fazer rir, né? É bom rir? É. Mas às vezes a gente gasta tempo demais com isso. E Deus tem me cobrado isso. Compara o tempo que você está gastando com qualquer outra coisa, porque a gente tem uma capacidade enorme, gigantesca, de a gente se ocupar. Já perceberam isso ou não? A gente se ocupa com muita coisa. Quando você vê, a agenda está cheia. Mas o quanto daquilo realmente é importante? Nós enchemos a nossa agenda com muita facilidade. E aí corremos o dia, e no final do dia não temos tempo para mais nada. E o que fica por último, o que é? A palavra. Aí a gente deixa para ler a Bíblia quando está com sono, 11 horas da noite. Meio que por desencargo de consciência, né? Vou ler aqui pelo menos um versículo, que o pastor Omar pegou no pé lá, o pastor Marcelo pegou outro dia, então melhor vamos ler aqui. Aí começa a ler, que sono, Senhor, perdoa, vai dormir. Sim, mas quanto desse dia, né? Vamos fazer isso de manhã, acordar mais cedo. Enfim, e Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas, né? Para todo propósito debaixo do sol. Então, se ler a Bíblia for um propósito, nós vamos encontrar um tempo de qualidade para isso. Não os 5 minutos antes de dormir. Com relação àquilo que tem entrado na nossa mente, Provérbios 4, 23 diz assim, do 23 até o 27 eu vou ler. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração. Coração significa o centro das emoções, a nossa mente. Em algumas versões diz, guarde a sua mente. Pois ele, o seu coração, dirige o rumo da sua vida.
Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente está deixando entrar na nossa mente. E se você é pai, mãe, tome cuidado com aquilo que está entrando na mente dos seus filhos. Eu acho que não posso falar isso, mas vou dizer. Existe uma grande produtora de vídeos infantis, que a gente olha assim, não, vou botar o vídeo tal, dessa grande produtora. Tem um grande parque lá nos Estados Unidos, sabe? Eu já não vou falar o nome. Então, essa produtora está aí, você fala, vou botar. Eu posso falar? A nossa irmã Jandira aqui ficou contando para mim, um dia numa conversa, que ela foi assistir, eu queria assistir alguma coisa leve na televisão, né? Um desenho animado, né? Botar lá o filmezinho do Pinóquio. E talvez você, pai e mãe, falar, vou botar para o meu filho, né? Porque, Pinóquio, que legal, eu lembro do Pinóquio, daquela época, né, da gente e tal. E ela foi assistindo o vídeo do Pinóquio. Até que um espírito entra lá dentro, e aí tem não sei o que com o grilo, e aí tinha um dragão, não era isso, gente? Tinha um dragão, aí o espírito do dragão entrava no bonequinho e tal. Cara, ela contando isso para mim, eu fiquei com medo desse negócio. Falei, gente, vamos repreender isso aí, porque esse negócio está, né? Imagina isso também, por quê? Porque são princípios que eles querem passar na mente de uma criança, usando desse quadro de um desenho. E a criança é inocente. Se assusta a gente como adulto, imagina isso na mente de uma criança. Ela desligou, ela não conseguiu assistir o resto. E se me falasse, mas vamos assistir o Pinóquio, vamos, é legal, né? Bacana. Cuidado com essas coisas, está muito sutil tudo isso. Mas há um objetivo que o inimigo quer alcançar. A próxima geração são as crianças, são os jovens. Por isso nós temos que orar por essas crianças, por isso nós temos que orar pelos nossos jovens. Mas não só orar, se você é pai e mãe, você tem uma responsabilidade. Se você é avô, avó, você pode orientar seus filhos, né? Mas pai e mãe têm responsabilidade direta diante de Deus, para doutrinar seu filho na palavra dele. E não deixar que a babá eletrônica cuide deles, porque ela vai cuidar deles do jeito que o mundo assim deseja. E nós não podemos aceitar isso com nossas crianças. Os nossos filhos são herança do Senhor, que Ele nos deu para que a gente cuide, para que a gente proteja, para que a gente guarde, para que a gente ore e para que a gente observe. Será que não estamos nos contaminando pelas influências desse mundo? Isso para nós aqui. Hoje nós vemos, a gente vê muitos crentes se amoldando ao padrão do mundo para serem aceitos pelo mundo. Então não posso ser diferente, porque senão não vou ser aceito lá fora. Ou seja, procure implementar os padrões do mundo em seu modo cristão, entre aspas, de viver, para assim serem aceitos pelo mundo. E tem até uma frase que eu ouvi uma vez, fala assim, não, mas se a gente se amoldar um pouquinho ao padrão do mundo, a gente vai conseguir atrair as pessoas do mundo. Para mim, isso é conversa, na minha terra chama conversa para boi dormir. Eu nunca entendi o porquê disso, mas eu entendo que é uma conversa que não leva a nada. Deus não precisa de subterfúgios para fazer a obra dele, para alcançar quem quer que seja. É o contrário disso. Nós não temos que adotar os padrões mundanos para nos tornarmos iguais ao mundo, pensando que dessa maneira vamos atraí-los para cá. Não, é exatamente o contrário disso. É termos o padrão de Jesus na nossa vida, para que eles sejam atraídos por aquilo que há em nós, pela luz de Jesus que brilha através de nós.
É quando alguém está com um problema, você está cheio do Espírito Santo de Deus, você ora, aquela pessoa resolve aquele problema ou é curada daquela enfermidade, o cara vai dizer, cara, me conta o que aconteceu, meu. Você orou por mim e aconteceu um negócio e eu fui curado, ou a minha irmã, ou a minha mãe, ou meu pai ia separar e não aconteceu mais. O que aconteceu? Você vai falar, é Jesus. Ah, então eu quero esse Jesus também. Essa é a diferença que nós temos que fazer nos dias atuais. E não nos tornarmos igual ao mundo, mas fazer com que o mundo nos enxergue diferentes mesmo, porque nós somos diferentes do mundo. E não devemos buscar ser iguais a ele. É claro, nós temos que amar a todas as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser aquele crente cheio de si mesmo, que não olha para o lado, não cumprimenta ninguém. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando de atitude comportamental do mundo que tem entrado nas pessoas e feito elas se tornarem exatamente iguais aos que estão lá fora. É momento da gente começar a ser instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença no mundo. 2 Coríntios 6,14 diz assim, parte B do versículo: como pode a luz conviver com as trevas? Qual é a comunhão que há entre luz e trevas? Por isso não dá para a gente ser igual, para a gente querer amoldar-nos ao mundo para tentar ganhar o mundo, não é dessa forma. José não precisou se amoldar ao Egito para fazer a grande obra que Deus fez através da vida dele no Egito e em todas as nações vizinhas. Daniel não se amoldou aos padrões babilônicos para mostrar que Deus habitava na vida dele. Não é dessa forma. É sendo servos e servas do Deus Altíssimo, cheios da presença dele, que nós vamos levar a palavra de Deus ao mundo e a atrair os jovens para nós. Atrair os jovens através de nós para Jesus, melhor dizendo. Enganam-se os que pensam que podem servir ao Deus eterno, sem ter um compromisso fiel e verdadeiro com Ele. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si sua cruz e siga-me. Quando a gente vai na raiz da palavra renunciar, no grego, ela significa deixar algo para abraçar outra coisa. Renúncia é o seguinte, eu tenho medo de pegar uma guitarra dessa e de repente, já viu, né? Imagina você estar abraçado com alguma coisa, certo? Abraçado com algo. Renúncia é você largar isso e ir abraçar outra coisa. Isso é renúncia. Não dá para tentar abraçar aqui e abraçar aqui. Não dá para ficar com um pezinho lá no mundo e o outro dentro da igreja. Isso não funciona para Deus. Renúncia é largar isso 100% e abraçar a Jesus 100%. É isso que a palavra fala, é isso que a renúncia fala. É fácil fazer essa renúncia? Não, mas nós temos o Espírito Santo de Deus em nós para nos ajudar nessas coisas. Porque por nós mesmos, claro que não temos força para isso. A atratividade do mundo, ela é muito intensa. E mais intensa ainda, quanto mais eu fico flertando com as coisas do mundo. Porque às vezes nós queremos Jesus, queremos a bênção, queremos que Ele nos proteja, mas há algumas coisinhas que a gente ainda tenta ficar preso aqui. Então a gente está com Jesus, mas ainda tem algo que nos prende àquilo que está no mundo. Ainda tem algo que eu não quero, não posso, pelas minhas próprias forças, ou não desejo soltar. Isso não é renúncia. Enquanto você não soltar 100%,
Não dá para agarrar 100%. Você está com uma mão presa aqui. Aí um diácono, eu acredito que ele já está na glória, porque ele já tinha idade naquela época, eu era jovem ainda. Ele falava assim, o grande problema do pecado é que o pecado é doce. Se fosse amargo, ninguém pecava. Aquilo marcou muito a minha vida. Eu falei, tem que tomar cuidado, ele falava, porque o pecado é doce. Se fosse amargo, não tinha problema nenhum, todo mundo ia fugir do pecado. Então, é momento de soltar. Enquanto você não soltar aquilo que está te prendendo no mundo, não tem como você abraçar Jesus. Você pode estar na igreja, você pode estar em todos os cultos, você pode estar no ministério, você pode estar fazendo o que você bem entende, na obra de Deus. Mas se você está preso aqui, você ainda não está 100% com Jesus. E isso é um risco muito grande. Porque acredite você ou não, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu vejo muita gente discutindo teologicamente algumas coisas, esquecendo do principal. O principal é que o arrebatamento é uma realidade e vai acontecer. E nós temos que estar preparados para isso. A palavra de Deus nos confronta a cada instante, para que a gente melhore, para que a gente largue aquilo que nos prende e se volte e abrace a Jesus 100%, para que Ele te dê uma nova vida, uma nova vida, uma nova vida com Ele. Talvez você diga, Omar, mas eu não tenho dificuldade em soltar isso. Nós vamos orar hoje. E o Espírito de Deus vai fazer uma obra na sua vida, eu creio nisso. E aquilo que você estava segurando, ou que estava segurando você, vai soltar em nome de Jesus. E você vai sair daqui liberto. Malaquias 3,18 diz, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo como um povo que serve ao Senhor. Quem pertence ao mundo tem a mente distorcida. Salmo 73:7. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Quem pertence ao Deus eterno tem a mente renovada. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os que servem a Deus têm um bom testemunho, têm uma vida ilibada, têm uma vida correta, buscam estar na presença do Senhor. Como está lá em Filipenses 2:14-16, façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. O apóstolo Paulo está falando para a gente. Acho que ele está falando para esse momento aqui. Estamos no meio de uma geração corrompida e depravada. Sim ou não? Na qual nós temos que brilhar como estrelas no universo. Por nós mesmos? Não, pelo brilho da glória de Deus. Chegando a Mateus 16, vou ler só... Deixa eu ver que versículo. Não, vou ler tudo. Chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros... Jesus está perguntando a respeito dele mesmo, né? Outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E aí Jesus se virou para eles e diz, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Quem é Jesus para você?
Você o conhece a ponto de confiar plenamente nele? Você está sendo o homem ou a mulher que ele, o nosso Senhor Jesus, te chamou para ser? Qual é o teu propósito? Nos momentos de crise, nós podemos experimentar a proteção, a segurança e o amor cuidadoso de Deus para conosco. É também nos momentos de crise que Deus nos dá a oportunidade de levarmos amor e esperança aos que estão em desespero. É hora da igreja, de nós fazermos a diferença nesse mundo, como luzeiros no mundo, como sal da terra. Finalizando João 14, de 12 a 14, diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Essas foram as palavras de Jesus. Essas palavras são para nós. É momento de nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor, no nosso relacionamento com Ele, e buscarmos ser o homem e a mulher que Deus deseja que nós sejamos. Porque Deus te chamou para que você vá e dê frutos, e frutos que permaneçam. Deus nos chamou nesse tempo, porque nós temos a esperança, não para nós ficarmos desesperançosos ou desesperados. Deus nos chamou porque nós temos a esperança de uma vida com Ele. Nós temos o brilho da luz de Jesus em nosso coração. E Deus quer nos usar nesses tempos difíceis para que nós possamos levar a palavra dEle a outros. Para isso você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Para isso nós estamos aqui ouvindo essa palavra, porque Deus quer usar as nossas vidas. Eu vou fazer um apelo, mas eu também não quero constranger você. Então você pode ficar sentado mesmo. Eu não preciso saber quem é você. Deus vai saber quem é você. Se você é aquela pessoa que está presa em alguma coisa, num vício, em qualquer coisa que você sabe, porque o Espírito de Deus está te revelando nesse instante, que isso não agrada ao Senhor, mas isso te prende. E muitas vezes o sentimento que você tem é que é muito mais forte que você. Pela sua força você não consegue, mas na força do Espírito, hoje você vai se libertar daqui. Se você está assim, eu quero que você só coloque a mão no seu coração, vou orar por você. Porque hoje é momento de libertação. Hoje é momento que Deus vai operar na sua vida, transformando você numa nova pessoa, numa nova criatura, cheia da presença e da glória dEle. Senhor, Tu conheces os demais, vamos estar orando. Senhor, Tu conheces cada uma dessas pessoas que colocou a mão no seu coração como um ato, Deus, de reconhecimento de que essa palavra entrou no coração dessa pessoa, Pai, e que até esse instante ainda existia, Deus, algo que aprendia no mundo, algo que aprendia, Senhor, e que ela não conseguia renunciar, Deus, porque renúncia significa soltar tudo para poder abraçar ao Senhor. Mas em nome de Jesus eu profetizo a tua libertação hoje. Eu profetizo que cadeias são quebradas na tua vida hoje. Eu profetizo que as correntes que te prendiam nesse vício estão quebradas na sua vida hoje. Aquilo que fazia você voltar e voltar e voltar à mesma prática está quebrado hoje na sua vida, em nome de Jesus. E o Espírito Santo te dará força, te dará poder para que você viva a sua vida olhando para
Jesus olhando para o céu, mergulhando na palavra do Senhor e sendo uma nova criatura cheia do poder e da glória do nosso grande Deus. Deus não te chamou para derrota, Deus não te chamou para derrota, Deus te chamou para andar em vitória, Deus te chamou porque Ele te ama. Em nome de Jesus, também eu coloco pessoas que estão preocupadas, que estão tensas, que estão preocupadas com o dia de amanhã, que estão preocupadas com essa semana, que não sabem como vai ser o próximo ano. Em nome de Jesus, Pai, sopra da vida dos nossos irmãos, da tua igreja, todo tipo de preocupação. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti e viveremos enquanto estivermos nessa terra, amparados pelo Teu poder. Nada irá nos faltar, porque somos o Teu povo. Nada irá nos faltar, porque somos o Teu povo, justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus. E na Tua palavra diz que o Senhor não abandona o justo, Pai. Por isso nós cremos no Teu poder. Somos justos porque Jesus nos justificou. Que a graça e o poder de Deus seja sobre a tua vida, querido. E saiba de uma coisa: quando você sair por aquelas portas, você está liberta. Você está liberto, você não está do jeito que você entrou aqui. Você está liberto, liberta em nome de Jesus. Todo tipo de preocupação caia por terra em nome de Jesus. Que o peso que estava na tua mente, no teu coração, seja retirado agora em nome de Jesus, pelo nosso Espírito Santo, pelo Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Não permita que Satanás fale nada em contrário. Você é escolhido e escolhida do Senhor. Você é templo do Espírito Santo de Deus, onde Ele derrama da presença dEle sobre a tua vida, até transbordar. Amém.